Olá, eu sou Raimundo Oliveira. Eu quero mostrar para você que muitas vezes me pergunta se o nome do Altíssimo pode ser falado. Tem gente aí que diz que o nome do Altíssimo não era para ser falado. Aí eu vou lhe dar a resposta aqui em poucas passagens bíblicas que eu achei logo no início da Bíblia. Lembrando que essa Bíblia é hebraica, traduzida para o português. Ela contém os nomes verdadeiros do Eterno, que é esse aqui, ó. O nome do Criador é esse, Iau. A mentira de quem inventou que o nome do Poderoso não pode ser falado para não falar em vão o nome do Eterno, a prova está aqui que não é verdade. Em Êxodo 3,15, o Altíssimo disse a Macha é Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Iau, o Altíssimo de seus Abás quer dizer pai, o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac, que é Itzaac, e o Altíssimo de Jacó, que é Israel, Jacó, me enviou a vocês. Isso ele estava falando para Moisés dizer a eles quando Moisés foi tirado do Egito, lá no Êxodo. Este é o meu nome para todo o sempre, e este é o meu memorial de geração em geração. Quem colocou lá que é eu sou o que sou, colocou por conta própria. Em Êxodo 23:20 diz assim: eu envio, ele dizendo a Moisés, Macha, o Eterno, eu envio um mensageiro adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que tenho preparado. Anda apercebido diante dele e ouve a sua voz, e não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia. Nele está o meu nome. Quem é esse que ele fala? Nele está o meu nome. Este é a nuvem de fumaça, durante o dia era uma coluna de nuvem e durante a noite era uma coluna de fogo. Ali já era o filho dele, chamado Iauxa. Ele disse que naquele mensageiro ali estava o nome dele. E ele não perdoaria a rebeldia de Moisés e deles também, dos hebreus, né? Então ele já disse aqui que aquele mensageiro tinha o nome dele. Números 6:22. Disse mais Iau a Macha: fala a Arão e a seus filhos, dizendo aos filhos de Arão: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: Iau te abençoe e te guarde. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te
sobre ti e tenha clemência de ti, e ao levante sobre ti o seu rosto e te dê harmonia. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Daquele dia em diante, os filhos de Israel recebiam em seus nomes o nome do Criador, ou antes ou depois. Vou citar aqui uns dois. Como bem Elias, não é Elias, é Alial, Eliseu, Alixaial. Você está entendendo? Jeremias, Irmial, e daí por diante. Então, aqui ele fala em Isaías, olha o nome de Isaías aí, como é que escreve, Ixaial, Isaías 52, 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Quem é o povo dele? Os de Israel. E os que creem nesse nome, os gentios. Em Salmos 91, 14, portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Certo? Em Salmos 8:2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então, quando uma criancinha chora, um recém-nascido, ele está gritando, iau, iau, iau. É assim que ele está falando. Tem mais passagem, inclusive tem uma passagem que eu não coloquei aqui, que fala que os animais louvam o Eterno, pronunciam o nome do Eterno. Então, em Provérbios diz assim, 34, diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Só aqui já também joga por terra a ideia de que a terra é redonda. Pois se ele fala em extremidade, porque tem final, tem canto, tem ribanceira. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que os sabes? Jesus não pode ser, porque não tem como você colocar no nome de Jesus o nome do Criador dele, dos inventores dele. Em Daniel 12:9, o meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Isso ele está falando que as pessoas falam Deus, fala Jeová, fala Javé e fala Tammuz, fala qualquer nome, menos o dele. Em Sofonia diz assim, Sofonia 3:12 diz assim, Sofonial, tá vendo? Sofonial diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Iau. Certo? O povo dele é pouquíssimo, não são muitos. Lembre-se que no dilúvio só ficou 8. Os que saíram do Egito só entrou na Terra Prometida 2, os outros nasceram no caminho. E segue uma lista assim de pouca gente. Em Filipenses 2 diz assim, pelo que Iau o exaltou supremamente e lhe deu um nome
que está acima de todo nome. Quem é esse que tem o nome que está acima de todo nome? Este pode ser Jesus? Não. Porque no nome de Jesus não tem um nome acima de todos os nomes, porque se ele nem pai tem, ele é uma invenção da Igreja Católica, como é que você vai colocar o nome Deus no nome de Jesus e formar um nome? E ainda botar o nome da Cidade Santa junto e formar, com 3 nomes, formar um nome só, que é Iau-Xalaim. Como é que você vai formar? Então o nome que herdou o nome acima de todos os outros é o nome de Iauxa, porque no nome de Iauxa tem o nome do pai, Iau, e o Iau está acima de todos os outros, e os outros é tudo adoração da Igreja Católica, invenção de Roma. Tudo que vem de Roma é paganizado, é paganismo. Então, em 2 Crônica 7,14, se o meu povo, presta atenção, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos chamaíns que são céu, a ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Perdões, amigo, perdão. Aqui ele está falando do povo que se chama pelo nome dele. Quem são os povos que chamam por nome dele? Quem foi que ele disse para botar o nome dele? Não foi a Moisés para botar o nome dele nos filhos de Israel? Aqui está repetindo. Está dizendo que o povo dele é chamado pelo nome dele, Iaudim, que são os Iaudim, povo de Iau. Está aqui, ó. Ialda quer dizer Judas. Não é Judas, é Ialda. Em hebraico, Judas é nome pagão. Judá é nome pagão. O nome verdadeiro é Ialda, que quer dizer Iaudim, que pela sua vez, esse nome Iaudim significa povo de Iau, porque Dim é povo de Iau, e aqui está o nome do Criador, Iau, e aqui o povo, Dim, povo de Iau, daqui para lá, que eles escrevem daqui para lá e não de lá para cá. Então está escrito aqui, Dim, que é povo de Iau, certo? Mas vamos ver aqui mais uma coisa, em Apocalipse 3,12, diz assim, a quem vencer, isso ele está falando para a igreja de Filadélfia, certo? Você pode ler do capítulo 3 até o final, que você vai compreender melhor. Mas aqui eu peguei do versículo 12. Ué. Você vai do capítulo 3 todo, que você vai entender melhor. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Altíssimo, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Altíssimo, presta atenção, e o nome da cidade do meu Altíssimo, a nova Iau-Xalã, que desce dos Chamaim. A palavra Chamaim quer dizer céu, da parte do meu Altíssimo, e o meu novo nome. Certo? Ou seja, vai ficar assim, ó, Iau-Xalaim, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa que vai descer do céu. Vai estar esses 3 nomes em um só, escrito na testa do vencedor, lá da igreja que ele fala lá, de Filadélfia lá, no Apocalipse 3,12. É só você ler. Então, esse povo que ele fala aqui é o povo dele. E esses vencedores aqui é da igreja de Filadélfia, que é a igreja dos últimos dias. Essa daqui. Está entendendo? Depois dessa aqui, não tem mais igreja. Porque quem segue os mandamentos de Iauxa hoje, são os verdadeiros do templo de Filadélfia. Somos nós, pessoas vivas. O templo do Filho do Altíssimo e do Altíssimo. Aí, queira você ou não queira você, está aí.
O nome do Eterno é para ser falado sim, e não negado. Se você nega o nome do Eterno, não existe, não tem como você achá-lo nunca. Embora você não acredite, mas é isso. É só você prestar atenção. E agora uma dica para você. Tem gente que diz que a Bíblia foi feita pelos católicos. Eu concordo. A Igreja Católica quem fez a Bíblia. Mas ela fez tirando dos hebreus os manuscritos e os papiros e as coisas que eram sagradas que o Eterno disse a eles. Eles escreveram e tinham com eles escondido. Muitos foram mortos por causa desses papiros. Tomaram, uns eles puseram fogo, outros eles rasgaram e outros pela benevolência do Eterno, para não se perder tudo por uma vez, foi colocado na Bíblia. Mas não são palavras para o católico. O católico só se apoderou disso e criou um livro e colocou as mentiras deles, as imagens ridículas de Roma. E aí você morre acreditando que você está com a verdade. E você tem uma Bíblia na mão, você lê e atropela tudo isso aqui e segue a mentira de Roma. Você não percebe que a Bíblia, mesmo feita pelos católicos, ela é direcionada a Israel? Você não consegue ver que a Bíblia, toda vez que Israel pecou, foi adorando imagens, foi seguindo os pagãos, e por causa disso o Eterno entregava eles nas mãos dos inimigos? Quem são os inimigos de Israel? As imagens, a adoração a imagens, porque a ordem era eles passar todos ao fio da espada e destruir os postes ídolos, os altares de Baal e tudo mais. Eles não fizeram isso, fizeram foi se misturar e se igualar a eles. E por conta disso, o que Israel está passando hoje é por conta disso, porque ele clama por Jesus, clama por Deus, por todo tipo de adoração, mas ele, como ninguém sabe, o que é que eles estão fazendo. Quando a coisa apertar mesmo, eles vão reconhecer que o Todo-Poderoso deles ficou para trás, que eles deixaram, e eles vão se voltar para o Eterno, e o Eterno vai fortalecer eles e eles vencem a guerra. Isso lá no final. Vamos para frente que vocês vão ver se não é assim. É o que está escrito, meus amados irmãos. Embora você não siga a mesma crença que eu sigo, que é a igreja de Filadélfia, o templo vivo de Yahshua, mas eu lhe chamo de amado porque a vontade do Eterno é que todos conheçam a verdade. Não sou eu que vou ter ódio de você, raiva de você, alguma coisa contra você. Eu não sou contra você. Eu sou contra os ensinamentos errados que puseram nas nossas cabeças. Eu também era assim como você. Eu tive dificuldade para compreender. Eu tive dificuldade para aceitar. Eu tive várias dificuldades. E inclusive passo dificuldade com a família, a rejeição. Você está pensando que é fácil? Da mesma forma que foi a vida de Yahshua e dos apóstolos e dos profetas antes dos apóstolos, os Yaldins de hoje, que nós somos os gentios que acreditou e nos tornamos Yaldim através da fé. Aí nós sofremos as consequências. Ou você acha que é uma mil maravilha? Nós somos odiados porque nós não participamos de Natal, nós não participamos de Ano Novo, nós não participamos de festas pagãs vindas de Roma. Aí você vem me dizer, mas eu tenho que saber hebraico para poder seguir, e você sabe o latim? E a Bíblia não foi escrita do latim para o português? Tudo que está escrito na Bíblia foi feito pelos latinos, que estudam a língua latina, que falam o latim, os romanos. A língua deles é latim. E, no entanto, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o latim e botaram as mentiras, os venenos que eles quiseram colocar no meio. A mesma coisa é você. Se você quiser aprender de verdade, a verdade, você faz o quê? Você vai buscar a Bíblia hebraica, que foi a mesma que eles traduziram do latim em latim para o português, e você vai traduzir ela agora do hebraico para o português, e você vai achar o significado verdadeiro dos nomes corretos, e os nomes corretos continuam sendo em hebraico, como está aqui, ó, como eu mostrei aqui, ó.
Isso aqui é no hebraico, Sofonial. Nunca foi Sofonias. Sofonial. Aqui está no hebraico. Isso aqui, ó, Filipenses. Olha o nome dele aqui em hebraico. A mesma coisa. Porém, se pronuncia Filipenses, mas com a escrita dessa forma. Ou seja, a escrita é dessa forma. Vamos simplificar aqui. Um pugilista chamado Mike Tyson, ele mudou o nome dele para a gente conhecer aqui no Brasil? Não, está lá escrito Mike Tyson. E a gente fala Mike Tyson. Se for escrever, tem que escrever do mesmo jeito. Arnold Schwarzenegger. A gente pronuncia da forma que está lá. E também tem que escrever da forma que está lá. Aqui está uma falsificação ideológica quando você muda o nome. Se você mudar uma letra de um nome, é falsificação ideológica, mas naquele tempo não tinha esse tipo de processo, não tinha isso como crime, e eles fizeram o maior crime do mundo, foi trocar os nomes, tirar os nomes verdadeiros e colocar nomes falsos, traduzido. Nome pessoal não se traduz, translitera. Você já imaginou você traduzir o nome de uma rua, de um lugar que você nunca foi e muda o nome? Aí como é que você vai achar? Como é que você vai achar uma pessoa que você mudou o nome? Não tem, caro, como você achar. Certo? Não vai ter como. Olha aqui. Aqui está escrito Ishaial. Aí eles traduziram, colocaram para Isaías, inventaram um nome Isaías e colocaram Isaías. Mentira. Aqui está, aí você sai procurando Isaías, aonde é que você vai chegar lá onde mora em Israel? Você vai procurar quem é Isaías. Eu preciso falar com Isaías, você vai achar? Se o nome dele é esse? Porque tem outros Isaías, esse aqui já faleceu há muitos anos, mas tem outros Isaías lá, você vai achar, Isaías não, tem Ishaial lá, outros Ishaial, você vai achar? Você vai achar Ial Hanan, que é João, se você chegar lá procurando João, alguém com o nome de João, você vai achar? Se o seu nome é Pedro, eu chego procurando Antônio, eu vou lhe achar? Como? Mesmo que eu esteja perguntando a você por Pedro, mas é você que eu quero que eu vou dizer, você é Antônio. Eu vou te achar como? Você vai dizer, não, eu sou Antônio, sendo que o seu nome é Pedro? Não tem como, meu amigo, você achar o Criador se você está falando um nome que não existe. Mesmo que ele sabe que você está falando o nome errado, mas ele não vai se identificar para você como sendo ele, se você nunca falou o nome dele. Se você nunca pronunciou o nome dele, nem sabe o nome dele, como a pergunta faz aqui, qual é o seu nome, se é que os sabe? Tu sabe?